Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, juntamente com meus colegas Iuara, Vanessa e Luiz Felipe, e a nossa grande convidada, a doutora Francisca Fernandes, iremos abordar um tema de grande importância, que é a toxicologia de drogas ilícitas. Por favor, doutora Francisca Fernandes, fique à vontade para se apresentar. Boa tarde, meu nome é Francisca Fernandes, sou médica, sou especialista em nefrologia e saúde da família e atendo há algum tempo já na ponta, né, na urgência, emergência adulta e pediatra. Estou à disposição. Boa tarde. Doutora, para começarmos, você pode nos dar uma visão geral sobre o que é a toxicologia no contexto de drogas ilícitas? Bom, a toxicologia, ela estuda justamente esses efeitos tóxicos, né, dos medicamentos e das drogas, no organismo humano, né? Então, o uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas leva a muitas síndromes, né? Síndrome extrapiramidal, colinérgica, a depender da forma de ação dessa droga ou medicamento. E a gente sabe que no Brasil tem crescido bastante a quantidade de pacientes que têm passado pela situação de intoxicação, principalmente por drogas lícitas, né? E entre elas o paracetamol, inclusive. Muito bem. E atualmente, qual vem sendo assim, a droga ilícita mais preocupante para a população? Ou ilícita? Ilícita. Não ilícita. É, A ilícita, a cocaína continua na frente sempre, né? Mas drogas como o crack, que são de baixo custo e acesso fácil, também têm trazido bastante estrago na população. aí essas drogas, como é que elas afetam o sistema do corpo humano? Vai depender, como eu expliquei, da ação, né, desse medicamento. Em alguns casos, podem fazer depressão neural, como, por exemplo, a maconha, faz essa síndrome depressiva, em que o paciente ele fica mais lerdo, a frequência cardíaca baixa, a frequência respiratória baixa. Em outros casos, tem drogas mais enérgicas, como aquelas vulgo, né, que são chamadas nas festas de bala, né? São drogas que são para aumentar a frequência e a depender de cada droga, esse paciente vai ter uma reação diferente. Doutora, outra curiosidade, já teve avanços recentes, você já viu avanços recentes na área da toxicologia, que podem ajudar na compreensão dos efeitos dessas drogas? Sim, tem muitos estudos, muitas pesquisas, e o Brasil, ele tem um centro que se chama Ciatox, e nos principais estados, né, nas principais capitais, nós temos filiais. Esse centro Ciatox, ele funciona 24 horas, tem um número de acesso, e os profissionais têm acesso a esse número. Então, quando você encontra um paciente que você tem a suspeita, né, de intoxicação por droga lícita ou ilícita, e também por outros produtos, né, produtos de limpeza, contato com alguma erva ou alguma planta específica, você pode entrar em contato com esse telefone. Lá você informa os dados do paciente, cartão do SUS, o quadro clínico do paciente, a sua suspeição, que às vezes a família ou o acompanhante já sabe dizer do que se trata, e lá tem um profissional específico para te dar suporte na condução do caso, né? Um profissional habilitado, que é conhecedor da toxicologia e vai te auxiliar a conduzir o caso. Ok, É, muito você bem. pode comentar para a gente assim, algum caso que a senhora já teve de pessoas com uso de drogas? Sim, já por trabalhar na urgência e emergência, já tive muitas experiências relacionadas, né? Por droga ilícita e lícitas, né? Em geral, no caso das drogas ilícitas, é um pouco mais difícil o diagnóstico, porque quase sempre o paciente ou está inconsciente ou não tem a capacidade de dizer que droga é essa, e o acompanhante quer omitir, muitas vezes achando que vai ser penalizado, né, civilmente, chamar a polícia, algo do tipo.
E nos casos das drogas lícitas, são até um pouco mais fáceis, né? Porque, em geral, eles já chegam e falam que ingeriu, ou por tentativa de autoextermínio, ou por acidente, que a maioria dos casos é por acidente, e sabem dizer a droga, ou pelo menos levar o frasco daquilo que foi ingerido, né? E aí, assim, já tive algumas experiências, dentre uma, atendi um paciente pediátrico que utilizou muito a bombinha, estava em crise e utilizou várias vezes a bomba, que fez com que ele entrasse em taquicardia, né? Então, uma taquicardia severa, com sudorese. E assim, na admissão, se a informação não tivesse sido repassada, esse caso poderia ter sido tratado como um ataque cardíaco ventricular, inclusive com indicação de choque, né, de cardioversão, que possivelmente não resolveria o caso, por não se tratar de um defeito cardíaco, e sim de uma hiperestimulação do sistema. Então, a gente conseguiu fazer a condição do caso, fazendo um propanolol, fazendo medidas para redução dessa frequência cardíaca, e a paciente conseguiu sair bem. Mais recentemente também tive um caso um pouco mais complicado, quando é droga ilícita, sempre é mais complicado. Um paciente pediátrico também, uma menina, que chegou até o hospital, muito agitada, com pupila dilatada, e o acompanhante, na verdade, os acompanhantes, tinham sinais clássicos de que tinham usado drogas, tanto o cheiro de álcool, quanto também pupilas dilatadas e cheiro, né, de drogas ilícitas, né, principalmente a maconha. E a criança bastante agitada, bastante nervosa, gritando muito, e tinha sinais, né, de que essa criança teria tido contato com alguma droga, mas os familiares não assumiam e diziam que ela estava daquele jeito porque tinha caído e batido a cabeça. E o tratamento para um trauma é totalmente diferente da condução de um caso de uma paciente com suspeita de intoxicação por alguma droga. Por exemplo, a maconha, que é o que eu acredito que pode ter sido. Isso pode ter o tratamento, porque eu primeiro preciso descartar o trauma, né? Porque se a família está dizendo que teve um trauma, mesmo que a criança não tenha nenhum sinal, nenhum hematoma, nenhuma fratura, nada, nenhum arranhão, eu tenho que descartar. E aí isso demanda tempo, precisa pedir exame, precisa pedir tomografia, porque raio-x não vai evidenciar bem claramente se teve esse trauma ou não. E esse meio tempo que você perde pedindo exames, a criança pode agravar. Porque, por exemplo, no trauma crânioencefálico, eu não posso fazer diazepam. E aí, se eu fizer o diazepam, eu perco parâmetro. Essa criança pode estar com um trauma, evoluindo para um coma, e eu não vou ter parâmetro, porque eu não vou poder avaliar os reflexos, a pupila. Enquanto que se fosse pela agitação, pelo uso de drogas, como a maconha, eu poderia fazer, né? Uma pequena dose. E aí, assim, isso dificulta bastante. São casos bastante complexos, principalmente, como eu expliquei, as drogas ilícitas. As lícitas, a gente consegue conduzir com maior facilidade. Isso é realmente muito preocupante. E qual a sua opinião sobre a relação entre o uso recreativo dessas drogas, os riscos à saúde pública? Isso, né? Porque, assim, a maior parte dessas drogas, elas são, né, iniciadas como uso recreativo, seja álcool, seja tabaco, ou seja outra droga, mas elas causam dependência. Até os medicamentos, né? Eles causam dependência a depender da forma que são utilizados. E tem efeitos catastróficos no corpo, né? Tanto efeitos físicos quanto efeitos sociais, emocionais no paciente. Então, famílias são totalmente desestruturadas por conta de um paciente ou de uma pessoa que faz uso de drogas, né? Então, perde emprego, perde família, perde contato com os filhos, tudo isso vai gerando um ciclo, né, na vida dessa pessoa que faz ele consumir cada vez mais droga. E quanto mais droga ele consome, maiores são as chances dele desenvolver uma cardiopatia, maiores são as chances dele desenvolver um problema renal ou hepático grave. Afinal de contas, a maior parte dessas drogas são metabolizadas no fígado e no rim. E com o passar do tempo, esse paciente ele vai definhar,
né, na verdade. Isso se ele não morrer antes de uma overdose, que também acontece. Nós tivemos, ano passado, no município, inclusive, uma gestante que era usuária de crack, que era acompanhada pela unidade básica de saúde que eu gerencio, e muito difícil de fazer o pré-natal dela, porque ela não comparecia, a equipe tinha que ir atrás, e na casa dela era ponto de venda de drogas, então ela tinha muito acesso. O que ocorreu? Ela, durante um uso intenso, quando já estava por volta do 7º mês de gestação, ela usou tanta droga, que ela entrou em trabalho de parto, pariu e nem viu. Teve o parto, ela estava acompanhada de outra usuária de drogas, também gestante, que percebeu que ela não estava bem, acionou o SAMU. O SAMU foi para a unidade, o paciente estava com depressão respiratória grave, já estava com a saturação em 65, precisou ser entubada, mas veio a óbito. No translado da casa dela para o hospital, ela faleceu. O bebê foi salvo, né? Foi levado para a UTI neonatal, mas ela acabou indo a óbito. Então, os efeitos dessas drogas são imensos, né? Na família e no corpo desses pacientes. E quando assim está ocorrendo uma overdose, como é a ação nesses casos de emergência? Pois é, depende da droga, né? Então, a gente tem alguns medicamentos, algumas drogas, elas têm os seus antídotos, né? Por exemplo, o paracetamol, né? A gente tem o antídoto que é a N-acetilcisteína. A gente consegue fazer, né? Os antidepressivos, a gente pode fazer bicarbonato de sódio. Então, assim, se a gente não souber que droga é, difícil a gente consegue reverter da forma mais adequada. Mas a parte mais importante, quando a gente não sabe que droga é, para poder encontrar o antídoto adequado, é dar suporte de vida, né? Colocar uma boa hidratação, acessos venosos, pelo menos 2, bem calibrosos, preparar material para intubação, preparar carro de parada, porque esse paciente tem uma chance imensa de evoluir para parada cardiorrespiratória, rodar eletrocardiograma para ver se está tendo algum efeito. O eletro traz muitas informações para a gente, às vezes até mais rápido do que o laboratório. Dá para a gente observar pelo eletro se esse paciente está com uma deficiência de potássio ou de sódio, repor ou de cálcio. Se tiver uma gasometria, que é um exame que roda bastante rápido, né, que vocês sabem, trazem informações se o paciente está em acidose metabólica, se a gente tem como fazer um bicarbonato para otimizar. Então, nesse momento, os 2 pontos mais importantes são, primeiro, tentar saber qual é a droga, né? Se for uma só, que muitas vezes não é só uma, né? São várias. Mas a que é potencialmente fatal é a que a gente trata. E, se não souber que droga é, entrar com medidas de reversão de quadro, né? Que normalmente são hidratação e intubação, né? Manter o paciente respirando até que a gente consiga descobrir ou reverter o quadro. Doutora, desde já queremos agradecer por a senhora compartilhar suas experiências e seu conhecimento com a gente, Eu que agradeço. de extrema importância nós abordar esse assunto de drogas ilícitas. Agradeço pelo convite, concordo com vocês, é imensamente importante. Cada dia que passa, o consumo de drogas tem aumentado substancialmente, principalmente das drogas lícitas. A gente sabe que tem crescido muito o número de pessoas com diagnósticos psicológicos e psiquiátricos, com o uso indiscriminado de drogas como o clonazepam, o diazepam, né? Os tricíclicos, e a gente tem que observar meio de perto esses pacientes, fazer acompanhamento. Então, sensibilizar, promover educação em saúde em relação a essas drogas também é muito importante. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast.
E eu quero agradecer muito à doutora Francisca Fernandes, que pôde abordar esse assunto com a gente hoje, que é de grande importância, que hoje em dia a gente pode ver que os jovens estão fazendo uso dessas drogas, que acaba até destruindo suas vidas, que para usar essas drogas ilícitas, né? Então, esse assunto foi de grande importância e eu agradeço muito a doutora Francisca Fernandes por estar hoje aqui conosco. Foi isso, boa tarde.